Não perca todos os domingos das 11 ao meio-dia o programa Momento Espírita, com uma mensagem de amor e paz. Quem ouve não esquece nunca mais. Olá, bom dia. Programa Momento Espírita, com uma mensagem de amor e paz. Programa Momento Espírita, com uma mensagem de amor e paz. Bom dia, cidade. Bom dia, Itaberaba. Está começando mais um programa Momento Espírita, o Espiritismo mais perto de você. Eu sou Cristian de Assis, hoje 5 de agosto. Pois é, meus irmãos, é com muita alegria, com muito prazer, que estamos aqui para mais um domingo, para falar de Deus, falar de Jesus, falar de coisas boas em nossas vidas. Queremos mandar aqui um abraço para Dona Edith, na Rua da Palmeiras, Vanderleia, na Rua Juraci Magalhães Júnior, Djalma, nosso amigo Água Limpa. Me convidas a cear em minha casa. Vamos fazer, meus irmãos, a nossa prece de agradecimento. Agradecimento a Deus, que Ele possa nos fortalecer cada vez mais, que possamos louvar a Deus e agradecer pela vida que nos deste, pela saúde, pelas nossas famílias, pela paz no mundo. Mas não devemos nos esquecer que o maior sacrifício que nós temos que fazer em forma de agradecimento é o trabalho com o Pai na sua seara. A melhor forma de agradecer ao serviço do socorro ao próximo, Senhor. E que a gratidão que devemos ter por tudo que tem nos dado é servir ao próximo com amor para a Tua glória. Pois é, meus irmãos, o nosso tema de hoje, das nossas atividades de hoje, desta manhã de domingo, do dia 5 de agosto, é o sacrifício mais agradável a Deus. O sacrifício mais agradável a Deus. Porque quando nós vamos à igreja, ou a um centro espírita, ou qualquer outra casa religiosa, que tem como base o Evangelho, vamos em busca de Deus, ao encontro da paz e basicamente as instruções recebidas. Sempre as mesmas que nós iremos receber em qualquer religião que seja, que são os conceitos de Jesus sobre a reforma moral que cada um de nós temos que fazer. Verdadeiramente íntima, que é sem sombra de dúvidas o sacrifício mais agradável a Deus. Vamos ouvir aqui uma mensagem que fala um pouquinho desse sacrifício. O sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrares aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão
e depois virás fazer a tua oferta. Quando Jesus disse: vou te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos, que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros, e que se algum mal se tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável, porque proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece prendas materiais, pois espiritualizou o sacrifício, mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras: deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, se queres ser agradável a Deus. Pois é, meus irmãos, o maior sacrifício mais agradável a Deus é a reconciliação. Então, no Evangelho de Jesus, quando ele nos propõe que antes que fôssemos ao altar fazer as nossas oferendas, que primeiro se reconciliássemos com os nossos irmãos, que o segmento do amor ao próximo. Jesus nos apresenta, que ele nos fala que a maior forma de amar a Deus era amar o próximo como a si mesmo. E geralmente nessa ideia nossa de sacrifício, ele não está remetido àquele pensamento dos animais ou das matanças, mas o verdadeiro sacrifício é do amor ao próximo, que entraria a nossa reforma, a nossa conduta. Então, com o sacrifício que se pode agradar a Deus, na condição humana em que nos encontramos, reagimos com vigor a situações, pessoas ou coisas que nos façam sofrer. Esperamos, choramos realmente muito contra a dor. Mas o preceito do Cristo se mostra completamente diferente. Ele coloca o sacrifício como uma oferenda, um tributo à divindade com base na renúncia dos nossos instintos inferiores. Todo sacrifício proposto por Jesus tem de ser de ordem espiritual, mas agradaria a Deus se não a nossa melhoria interior, vencendo todos os sentimentos de animosidade contra o nosso semelhante. Vencer a si próprio é a maior vitória. Na época de Jesus, os judeus faziam sacrifício a Deus, imolando animais para expiação da culpa ou para implorar auxílio. Este animal era entregue a Deus como um pedido de perdão ou no intuito de receber ajuda. Jesus, conforme nos mostra o texto em Mateus, respeita esta prática ritualística judaica. Ele diz: deixai vossa dádiva junto ao altar, depois então voltai a oferecê-la. Ele não veio destruir a lei, não veio revolucionar as relações externas, não veio se preocupar com o culto externo. Ele sabia que se o amor brotasse no solo fértil, a ponto de alcançar a verdade das coisas, aquelas atitudes externas se diluiriam no tempo. Porque a via de regra, não perdoamos de imediato quando somos agredidos. Porque ainda o perdão não vibra como o sol em nossos corações. E assim, precisamos de um tempo de digestão, de conflito entre o ceder aos impulsos de vingança ou fechar as portas para aquelas pessoas. É uma luta interna que se trava, não é? Este é o sacrifício do Espírito, o de limpar
seu coração, a fim de que a comunhão com Deus seja verdadeira. E Jesus segue como transformador das almas, mexendo com o psiquismo humano. Ele mexe com as nossas emoções. E o profeta dos tempos, da eternidade, porque os conceitos que Jesus traz mexeu profundamente com o mundo, com a humanidade, com a forma de se pensar. E, sabiamente, ele deixa claro que muito mesmo antes de qualquer tipo de oferenda a Deus, as oferendas pagãs, a mais preciosa, a mais verdadeira e pura, e que mostra verdadeiramente o sentido de uma vida correta, de uma vida moral e ética, é quando nós poderemos nos compreender como pessoas que precisamos nos reconciliar. Então, antes que possamos ir a um centro, uma igreja, ou seja onde for, em busca de algo que estejamos precisando para encontrar nossa paz ou a nossa felicidade, ele recomenda que a melhor forma é ir reconciliar com essas pessoas. É reconciliar, é pedir perdão, é trazer de volta essa pessoa para a nossa vida, para o nosso convívio. E aí sim, com um coração puro, poderemos chegar à igreja, chegar ao altar e fazer nossas preces, nossas orações em forma de gratidão a Deus. Certa vez, meus irmãos, um exemplo aqui de reconciliação. Chico Xavier recebe uma homenagem na Assembleia Legislativa de Goiás e um deputado quis colocá-lo contra a parede. O parlamentar perguntou: a morte de Jesus na cruz foi uma expiação ou era o seu karma? Chico, com a sua maneira graciosa de sempre, respondeu: não, a morte de Jesus na cruz é uma epopeia de amor pela humanidade. O perdão do Chico Xavier foi um perdão onde ele falava de Jesus, porque muitas pessoas ainda, embora ouçam, escutem muito falar do Mestre, mas ainda não o conhecem verdadeiramente. Exemplo de perdão ou de nobreza humana vamos encontrar na história de Plácido Domingos e de José Carreiras, os tenores espanhóis, conhecidos de todos. No final dos anos 80, o madrileno Plácido Domingos e o catalão, nascido em Barcelona, José Carreiras, faziam grande sucesso junto a Luciano Pavarotti. Mesmo os que não visitaram a Espanha conhecem a rivalidade existente entre os catalães e os madrilenos, sendo porque os primeiros lutam até por uma independência, pretendendo uma nacionalidade própria que não a espanhola. Carreiras e Plácido não fugiram à regra. Em 1984, por questões políticas, tornaram-se inimigos, sempre muito requisitados em todas as partes do mundo. Ambos faziam constar em seus contratos que só se apresentariam em determinado show se o desafeto não fosse convidado. Em 1987, Carreiras ganhou um inimigo muito mais implacável que Plácido Domingos. Foi surpreendido com um diagnóstico terrível, leucemia. Sua luta contra o câncer foi sofrida e persistente. Submeteu-se a vários tratamentos, como transplante de medula óssea, além de troca de sangue, que o obrigava a viajar uma vez por mês aos Estados Unidos. Claro que nessas condições não podia trabalhar, e apesar de dono de uma razoável fortuna, os altos custos das viagens e o tratamento rapidamente minguaram suas finanças. Quando não tinha mais condições financeiras, tomou conhecimento de uma fundação existente em Madrid com a finalidade única de apoiar o tratamento de leucêmicos. Graças ao apoio da Fundação Hermosa, e voltou a cantar.
claro que recebendo novamente os altos cachês, e que fez justo tratamento e associou-se à fundação. E lendo nos seus estatutos, descobriu que o fundador, o maior colaborador e presidente da fundação era o seu desafeto Plácido Domingos. Descobriu ainda que o mesmo criara a entidade, em princípio, para atendê-lo e se mantivera no anonimato para não constrangê-lo a ter que aceitar auxílio de um inimigo. Pois é, meus irmãos, quantas histórias, né? Quantas experiências, quantas coisas poderíamos estar trazendo, né? Da história do perdão, da importância de se perdoar, do bem viver. Isso é muito importante em nossas vidas. Talvez o que ainda falte. E nesse sentimento de gratidão a Jesus Cristo, trazendo também uma reflexão de Augusto Cury, quando ele diz em uma de suas entrevistas que Jesus não cabe na mentalidade humana. Ele é muito feliz, pois a visão de Jesus transcende os tempos. Ele nos ensina com tanta simplicidade, mas muito objetivo e claro. Ele toca profundamente na parte mais sensível de uma pessoa, ao ponto de não darmos conta a sua proposta e a sua visão, profética e crítica, dos que dizem amar a Deus. Portanto, meus irmãos, em Mateus, no capítulo 5, versículo 23 e 24, quando Jesus nos fala: se, portanto, quando colocardes vossas oferendas no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes se reconciliar com os vossos irmãos, e depois então voltai a oferecê-la. Essa música que nós estamos tocando hoje tem muito a ver com essa reconciliação. Todos conhecem a história de Zaqueu, que desceu, subiu a árvore para ver Jesus e depois desceu e o recebeu em sua casa com grande alegria. Muitos que viram a cena murmuraram dizendo que Jesus estava hospedado na casa de um pecador. E Zaqueu se levantou e disse a Jesus que havia resolvido dar aos pobres a metade dos seus bens. E se alguma coisa roubou de alguém, iria restituir 4 vezes mais. Então, assim, nessa visão materialista de Zaqueu, cobrador de impostos, trabalhava e recebia, essas quantias, trabalhava para o Império Romano, ele era mal visto por todos, porque ele extorquia as pessoas. E quando Jesus passava, quem o encontrou, Jesus modificou a vida de todas as pessoas que cruzaram o seu caminho, inclusive do chefe dos cobradores de impostos. Então, imagine só, ele reconcilia após o encontro com Jesus. Ele vai em busca dos que, através do encontro, da emoção que ele teve com Jesus em sua casa, ele tem sua vida transformada e vai restituir. E que Zaqueu sirva de exemplo, que possamos, não na parte material, ele foi restituir os impostos de quem ele havia tirado, mas os sentimentos, muitas vezes também, eles estão relacionados a essas práticas. Não falamos aqui do dinheiro, dos impostos, mas das questões mal resolvidas, o que é o tema da nossa atividade de hoje, para reconciliarmos-nos. Então, que possamos ir em busca das pessoas como foi Zaqueu e restituir tudo que tiramos dela, ou mesmo que ela que tirou da gente, que peçamos o perdão a ela, ou que demos o perdão. Isso é imprescindível para que a nossa vida siga-se em paz, para que a nossa vida siga o seu roteiro, porque aqui nós estamos só de passagem. Jesus veio nos falar isso. Tudo perde seu sentido material, existencial, se não tiver um sentido espiritual em nossas vidas. E assim, meus irmãos, esse Zaqueu é mais um dos personagens importantes que, contemporizando, aqui atualizando o seu encontro com Jesus,
podemos ter todos os dias de nossa vida um encontro com Jesus. Então que sejamos hoje esse Zaqueu. Vamos reconciliar e dar de volta tudo que tiramos às pessoas. Vamos dar um abraço, um aperto de mão, um carinho, pedir desculpas, pedir perdão. Pois é, meus irmãos, essa história de Zaqueu, que seja a nossa história. Vamos aos nossos apoiadores, as pessoas que estão colaborando para que esse programa esteja no ar. Quando precisar de óculos, passe nas óticas Carol. Por querer enxergar bem, muda tudo. A Avenida Luiz Fernandes Serra, 121. Telefone 3251-7369. Deu fome? Passe na Delicatessen Flor da Chapada. Lá você encontra bolos, tortas, doces, salgados, padaria e um excelente... A Rua Rubens Ribeiro, 27, 3251-1832. Seu sorriso é a sua alegria. Por isso, cuidar dos dentes é essencial. CEL, Centro Odontológico, Avenida Rio Branco, número 294. Telefone 3251-2244. Âncora Boa Toda. Quando for construir, passe lá e veja a quantidade de itens e um excelente preço para a sua construção. A Rua Rui Barbosa, 1765. A Escurinha. Telefone 3251-1532. Supermercado Casa das Frutas, verduras frescas e o mais completo da cidade. Tudo o que você precisa. A Rua Alfredo Rainer, 88, 3251-1076. 1000 watts, material elétricos e de construção
lâmpadas, luminárias, tubulações em geral. Avenida Flávio Silvânio 81 e na Rua da Estação, número 60, 3251-2278. Óticas Torres, tradição e modernidade, há 43 anos cuidando da sua visão. Avenida Luiz Fernandes Serra, 96, 3251-1805. Levantando teu olhar. Domingo passado estávamos, toda a equipe, na cidade de Baixa Grande para o encontro macro-regional, o encontro de trabalhadores espíritas, de todas as instituições espíritas da nossa região. E aí o nosso programa foi gravado, mas foi uma palestra maravilhosa com o companheiro, o confrade Raul Teixeira, falando sobre a importância do perdão. Queremos falar também das nossas atividades espíritas na cidade, o Centro Espírita Jesus de Nazaré, na Rua Praxedes Andrades, com as palestras públicas, às quintas-feiras. O Centro Espírita André Luiz, na Rua 18 de Maio, número 413, com as atividades nas quartas e aos sábados. E o GELVA, Grupo Espírita Luz, Vida e Amor, na Consic, com as palestras públicas aos sábados. Mês passado, no mês de julho, o Centro Espírita André Luiz, na cidade de Boa Vista do Tupim, completou 3 anos. Vocês que moram na cidade, que estão aqui em Itaberaba, querendo fazer uma visita, possa visitar o centro. Lá vocês têm os estudos, tem as palestras, para estar esclarecendo um pouco acerca dessa doutrina, a nossa doutrina espírita. Programa Momento Espírita, com uma mensagem de amor e paz. Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos sim, e morremos pra renascer.
Pois é, pessoal, estamos de volta, ouvindo essa belíssima música, né, do Grupo GAN, que tudo é amor, que até mesmo a dor, que muitas vezes é incompreensível para nós, mas é amor sim, tudo nessa vida é amor. Voltando, né, retornando aqui ao nosso segundo momento, um rapaz aqui ligou dizendo que o rapaz que se encontrava desaparecido, que ele mora na rua Sinésio Cerqueira, número 129. Temos aqui, meus irmãos, os nossos telefones fixos, 3251-1741, linha móvel 9911-23857, WhatsApp 9922-48324. Queremos mandar um abraço para nossa irmã Elielma, para Rita, Diva Inaconsique, Márcia, Marcos Índio, Thaís, Neura, Dona Amélia, todas as pessoas que estão aí nos ouvindo, que estão na audiência, para toda a cidade, todos os bairros da nossa cidade, essa cidade bela, Taberaba, cidade tão acolhedora. Jesus continua com a sua sabedoria, sempre trazendo para todos nós conceitos de vida, de boa vivência, de comunidade, que tanto se fala hoje, né, de como vivenciar cada um com suas diferenças, com suas culturas. E o Mestre, ele resolveria todos os nossos problemas se nós seguíssemos verdadeiramente os seus mandamentos. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que a nós mesmos, nem condenar outrem aquilo de que nós o absolvamos. Antes de profiligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não se pode ser feita a nós mesmos. Por isso que precisamos, antes de ofertar a nossa oferenda a Deus, as nossas preces, as nossas orações, pedidos e agradecimentos, é muito bom estarmos com o coração puro para entrar no altar sagrado de qualquer templo religioso, que é a nossa casa abençoada, a casa que nos acolhe, é onde encontramos a esperança, a força, o consolo. O sacrifício é a prova máxima por que passam os espíritos que se encaminham para Deus, pois por meio deles se redimem das derradeiras faltas, inundando-se de luminosidade inextinguíveis, que são, sem sombra de dúvida, as conquistas que Jesus nos pede quando Ele nos fala: juntais tesouros, mas não os da terra, que os ladrões roubam, a traça rói e a ferrugem corrói. O melhor sacrifício é aquele que se realiza com a vida inteira, pelo trabalho e pela abnegação sincera, suportando todas as lutas na renúncia de nós mesmos, para ganhar a vida eterna que nos falava o Senhor em suas lições. E a ti eu ofereço o ofício de meu pão. Já entendo o que queres dizer, vinde a mim, pequenos, os sicômoros galgar, e elevarei do chão meu espírito. O nosso orgulho, a nossa vaidade, a forma que nós pensamos em relação ao outro, é um monstro interno que devemos vencer, que devemos dominar. Aí sim
esse sacrifício que Jesus nos pede, que seria e que sempre será o mais agradável a Deus. O sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrares aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. Quando Jesus disse: vou te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos, que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros, e que se algum mal se tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável, porque proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece prendas materiais, pois espiritualizou o sacrifício, mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras: deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, se queres ser agradável a Deus. Sempre Jesus, o sol das nossas almas, o mestre das nossas vidas, o homem que transforma, que muda o mundo. Sempre Ele no comando. Reconciliai-vos o mais depressa, pois com os vossos adversários, enquanto estáis com eles no caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejas metido em prisão. Digo-vos em verdade que se daí não sareis, enquanto não houverdes pagado o último cetil. Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. A reconciliação com os adversários. Em outro momento, ele também nos norteia através da grande importância que nós temos aqui nesse mundo, enquanto seres humanos, de reconciliar, de amar, de perdoar, que é realmente o verdadeiro sentido de nossas vidas. É para isso que estamos aqui, neste momento, passando na Terra como uma morada que não é fixa assim, mas que ela transcende. Nós teremos outras moradas, como Jesus nos falou, mas essas lições é imprescindível para as conquistas, para novas conquistas, para a nova ascensão, para os mundos espirituais que nos aguardam. Tudo isso está contido na Bíblia, são promessas de Deus, de Jesus, de Moisés, dos profetas. Tudo que está na Bíblia, a grande síntese é o amor. Tudo que se fala, tudo que está resumido, as lutas, as buscas, resume-se em uma única palavra: o amor. A Bíblia é o livro do amor. É nela que temos que nos apoiar, na Constituição divina, nas leis divinas, que são as leis morais que regem o mundo, que regem o universo, que regem as leis que não são imutáveis e nem são corrompidas, as leis de Deus, as leis da natureza, a mãe natureza. Por mais que tentamos modificá-las, ela é muito forte e poderosa, tem o poder de se revoltar, porque contra as forças de Deus sabemos que não existe defesa, mas a única defesa é na lei do amor,
que estaremos em sintonia com o Pai, com o Criador. Pois é, meus irmãos, estamos finalizando o programa do dia de hoje. Queremos mais uma vez aqui agradecer aos nossos apoiadores, nossos irmãos que estão nos apoiando para que esse trabalho aconteça, para que ele esteja no ar. Quando precisar de óculos, passe nas Óticas Gabem e muda tudo. Avenida Luiz Fernandes Serra, 121. Deu fome? Passe na Delicatessen, Flor da Chapada. Lá você encontra bolos, tortas, doces, salgados, padaria e um excelente atendimento. A Rua Rubens Ribeiro, número 27. Seu sorriso é a sua alegria. Por isso, cuide dos seus dentes. Isso é essencial. CEL, Centro Odontológico, Avenida Rio Branco, 294. Âncora Boa Toda. Quando for construir, passe lá e veja a quantidade de itens e excelentes preços para a sua construção. Rua Rui Barbosa, 1765, Escurinha. Supermercado Casa das Frutas e Verduras, o mais completo da cidade. Frutas e verduras, tudo o que você pensa. Rua Alfredo Rainer, número 88. 1000 watts, material elétrico e de construção. Lâmpadas, luminárias, tubulações em geral. Rua Flávio Silvânio, 81. E na Rua da Estação, número 60. Óticas Torres, tradição e modernidade há 43 anos, cuidando da sua visão. Luiz Fernandes Serra, número 96. Pois é, meus irmãos, chegado o término das nossas atividades, esperamos que a mensagem cristã, a mensagem de Jesus, aqui transmitida pelo programa da Rádio Rosário FM 104,9, Comunicação e Cidadania, essa rádio tão importante para a nossa comunidade, a rádio que merece todo o nosso respeito, nosso amor, porque é uma rádio que tem contribuído muito com a sociedade. Agradecemos a toda a equipe, agradecemos a todo mundo, agradecemos a Deus, agradecemos as pessoas que acreditam no amor, que acreditam no bem, porque unidos podemos transformar. Senhor Jesus, te rogamos, te agradecemos, te louvamos pela vida, pela saúde e pela paz no mundo. Que as nossas preces, as nossas orações não sejam apenas pedidos, mas que muito vale as mãos e as pernas que trabalham do que a boca que oram. A ação no bem é a prática efetiva no trabalho na tua seara. Que possamos, os teus seguidores, as pessoas que te amam, que te buscam e que te seguem, te imitar também no dia a dia, na luta e principalmente quando temos que renunciar nós mesmos, quando teremos que ir ao encontro das pessoas que nos magoaram ou que nós o ferimos, para reconciliarmos, para depois ir ao altar do teu coração, teu templo divino, e te dar as nossas oferendas, que é a nossa alma, que é a nossa paz.